Boa noite. Ok. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Bom, Marta, você tem alguns recados, não? Então, gente, essa aula, ela faz parte de um projeto que a gente tem, né? Assim, a gente está para iniciar uma segunda turma da formação em constelação sistêmica, familiar e organizacional, né? Do Instituto Aurora Sistêmica, que são 3 professores. A gente já realizou a primeira turma, que concluiu agora em setembro, né? E é uma formação bem assim especial, porque os 3 professores, eles são assim bem raiz mesmo, né? Eles conviveram com Bert Helling e participaram dos seminários do Helling. Tem mais de 20 anos de experiência com as constelações. Então é assim, para mim, tem sido uma experiência muito positiva de estar assim possibilitando que essa formação chegue a Salvador. Então, assim, acho que tem alguém com o áudio ligado. Bem, a próxima turma, nós estamos para iniciar a próxima turma dia 10 agora de outubro, 10, 11, 12, né? É, eu vou falar aqui algumas dos temas das aulas da formação, né? A gente começa falando do Bert Helling, das ordens do amor, o amor que adoece, o amor que cura. São temas assim dos módulos. Nós temos 8 módulos presenciais e temos aulas quinzenais online, né? Então, esses temas que eu estou falando mais assim agora são os temas das aulas presenciais, né? E dentro disso se desdobram outras coisas, mas assim, pai e mãe caminham para a vida, relacionamento de casal, o trabalho a serviço da vida, êxito na vida, êxito na profissão, profissão, trabalho e dinheiro. E também temos a Ordem da Ajuda, né, que está ligado inclusive a esse tema de hoje, e a gente também oferece atendimento, aulas com atendimento individual e atendimento de grupo, tanto presencial quanto online. E nossos professores, eles têm bastante experiência, porque eles trabalham com isso há muitos anos, né? E são bastante assim competentes no que fazem. Então isso hoje em dia eu acho que é uma coisa valorosa, porque as constelações elas estão muito assim difundidas, né? E a gente tem cursos, formações sérias, né? Nós temos uma carga horária de 257 horas aula, né? Oferecemos certificado com reconhecimento do Instituto Aurora Sistêmica e também do Conselho dos Terapeutas Holísticos, que é reconhecido a nível da América Latina. E é isso, estamos aqui ainda com inscrições, né? Com as inscrições abertas, ainda com vagas. Então, e nós estamos oferecendo essas aulas para que difundir o trabalho com as constelações e também os nossos professores se tornarem mais conhecidos, né, aqui na Bahia, em Salvador, e também, claro, é online, outras pessoas de outros lugares também têm acesso. Mas, assim, o objetivo principal desses encontros está sendo a gente divulgar essa formação aqui em Salvador, Bahia, né? Esse início da segunda turma aqui de Salvador. E eu sou o contato, né? Meu telefone, eu vou colocar aqui no chat e também, se vocês se inscreveram, é o meu telefone que está lá, né? Nós temos aqui algumas pessoas que já fizeram o curso na primeira turma, né? É isso. Se a Homero quiser acrescentar alguma coisa que considerar importante, né? Eu estava assim, para falar o currículo dele, mas aí a gente conversando, ele disse, olha, Marta, a melhor coisa é o desenvolvimento da aula, né?
Porque Sim. tem gente que tem um currículo com um monte de coisas, então assim, vamos aqui nessa experiência, nessa troca, né? Conhecendo o trabalho dele aqui nesse momento. Inclusive, a gente deixa aberto para perguntas também, tá? E é isso. Então, é uma oportunidade de conhecer esse professor que eu considero assim muito especial. Então, assim, é É. isso. Bom, gente, então, boa noite, né? Mais formalmente, tiveram pessoas que foram entrando enquanto a Marta estava fazendo a apresentação, então por isso que eu estou repetindo esse boa noite várias vezes, né? Para todos que foram chegando também depois. Quanto à formação, algo que vale a pena acrescentarmos é que é uma jornada que, embora seja uma formação que nos capacite a trabalhar com uma ferramenta terapêutica, ela é, antes de mais nada, uma jornada de crescimento, desenvolvimento e cura pessoal. Então, esse período todo que nós ficamos juntos, né, porque são 16 meses de curso, é um período onde nós podemos olhar para muitas das nossas questões, organizar muitas dessas questões e transformarmos muitas coisas em nós que, se somos atraídos por esse tema, elas estão prontas para serem vistas e para serem organizadas. Por isso, não é um curso exclusivo para quem quer ser um terapeuta, para quem quer trabalhar com isso, embora o curso tenha a função Tá o de link. Então, capacitar as pessoas a trabalhar, Homero, né? Homero, travou um pouquinho você, a gente ficou sem escutar um período aí. Até onde vocês Foi. ouviram. E Porque para aí? mim está tudo normal aqui. Bom, eu Você vou estava repetir. falando da coisa de ser um processo de autoconhecimento, né, para as pessoas, uma jornada de transformação. Inclusive, eu quero lembrar que os módulos presenciais, eles são de 2 em 2 meses, que é uma coisa muito orgânica da pessoa também integrar. E são 3 dias a parte prática presencial, né? E o online é de 15 em 15 dias, 2 horas de aula. Então, assim, o curso ele está estruturado de uma forma muito legal para integrar tudo que a gente vivencia e tal. E também outra coisa que a fala de Homero trouxe que eu quero lembrar é que o curso não tem assim, ele é aberto a todos, porque a gente considera também isso que ele trouxe, que é uma filosofia de vida, é uma terapia de abordagem breve, mas é uma filosofia de vida. Então, pessoas que querem fazer só pelo autoconhecimento estão bem-vindas também. Quem quer usar nas suas áreas específicas de trabalho ou quem quer ser um constelador. Temos, inclusive, módulos com supervisão do professor, onde o aluno já começa a constelar com supervisão. Que isso, para mim, também foi um diferencial do curso. Muito importante. Vai agora passar a palavra para o Homero. Então, como eu estava dizendo, embora seja um curso com o propósito de capacitar as pessoas a trabalharem com esta ferramenta, ele é uma jornada profunda de transformação pessoal e que amplia o nosso olhar para as relações humanas. Então, quando nós desenvolvemos o olhar sistêmico, ou seja, o olhar que se dirige ao indivíduo não de forma isolada, mas que observa o indivíduo dentro de um contexto mais amplo, de uma consciência mais ampla, e o vê como o desdobramento de uma consciência familiar e não só algo isolado, né? E isso faz com que as nossas relações em todas as áreas da vida ganhem qualidade, ganhem fluidez, ganhem respeito, mudem o nosso olhar. E isso é muito importante porque, no fundo, sempre se trata de gente. Não importa de qual área da nossa vida nós estamos colocando atenção, no fundo, sempre é gente com gente para gente. Toda a nossa vida gira em torno de relações humanas. E o olhar sistêmico, o trabalho de constelação, tem se revelado um recurso maravilhoso
para que a nossa vida flua com mais leveza, com mais harmonia, com mais entendimento, com mais respeito nas relações. Por isso, mesmo aquelas pessoas que eventualmente pensam, eu não tenho a menor ideia de trabalhar como terapeuta, eu não tenho a menor ideia de ser um profissional da área, mesmo assim é um curso válido para algo pessoal, para um desenvolvimento pessoal, né? E é importante também dentro dessa jornada, o tempo que nós temos juntos praticando e experienciando a técnica, né? Embora o trabalho de constelação tenha fundamentos teóricos, né? Tenha um conteúdo vasto de literatura dentro da constelação, ele é um trabalho que você desenvolve experienciando. É a partir da experiência com esse trabalho que se entende o que ele transmite, que se acessa algo que antes não era possível. Então, nós temos uma carga horária significativa dentro do curso de prática, né, de vivência. Não é um curso teórico, é um curso experiencial. Muito bem. Então, dizendo tudo isso sobre o curso, é, falando da nossa aula de hoje, quando a Marta me pediu para fazer uma aula e ponderamos sobre o tema, esse tema que foi escolhido para hoje, que é o ajudar, né, a ajuda, é um tema que eu gostei muito de que ele veio à tona, é um tema que eu incentivei falarmos sobre ele, porque é um tema muito importante na nossa vida. As nossas relações humanas, né, elas são pautadas pela ajuda. Nós vivemos constantemente dentro de uma relação de troca e dentro de uma relação onde nós ajudamos, somos ajudados, onde nós queremos ajudar as pessoas que precisam, as pessoas queridas, as pessoas do nosso relacionamento. Isso é algo intrínseco a nós. Nós temos esse impulso mesmo de querer ajudar as pessoas, e muitas vezes de esperarmos ajuda quando nós estamos em situações exigentes. E se isso é tão parte dos nossos impulsos, das nossas vontades e das nossas boas intenções, principalmente em relação às pessoas com as quais nós nos importamos, nós amamos, por que que muitas vezes o nosso ato de ajudar dá errado? Acaba em conflito, acaba sendo mal entendido, acaba sendo rejeitado, nós sentimos... Oi? Alguém disse algo? Nós sentimos como mal entendido a nossa intenção de O ajudar. microfone fechou, Romero. Oi? Meu microfone fechou? É isso que você está dizendo? Agora sim. É, não, tá aberto. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá normal o microfone dele. Tá, é. Tô Então, indo mesmo. por que que muitas vezes, né, então, do lado daquele que ajuda, muitas vezes com sua melhor intenção, acaba sendo mal entendido, acaba sendo às vezes criticado, a pessoa que aparentemente precisa de uma ajuda acaba se fechando, recusando essa ajuda, aquele que está do lado de quem precisa de uma ajuda, segundo o olhar do ajudante, acaba se sentindo invadido, acaba se sentindo desrespeitado. Então, por que algo tão importante, tão profundo nas nossas relações e tão necessário, frequentemente dá errado? Frequentemente traz mais conflitos do que solução, né? Então, esse é um tema
muito importante, porque eu me deparo com isso em consultório quase que diariamente, questões onde as pessoas eh, se sentem desrespeitadas ou vêm com um sentimento de ingratidão a partir de outras pessoas, e isso afasta as pessoas que são queridas, e no fim, algo que era para ter um bom efeito não tem, né? Então, um dos pontos principais, né, é que muitas vezes aquele que vai ajudar, aquele que olha para alguém passando por uma situação difícil e quer ajudar, ele faz isso pelo outro, porque o outro é alguém querido, alguém com quem ele se importa, mas muitas vezes também a pessoa faz isso por si mesma, porque ela não suporta ver outra pessoa sofrendo. Então ela sente uma necessidade de interferir. E muitas vezes, nessa necessidade de interferir, nós vamos com uma receita pronta do que nós achamos que o outro precisa, do que nós achamos que o outro deve fazer, e com isso nós não vemos o outro. Homero, licença uma coisa, Simone parece que está com o microfone aberto, isso dá interferência no seu. Aí se puder fechar o microfone e quem está com a câmera fechada, por favor, abra a câmera, é importante. E aí, desculpe te interromper, mas me mandaram isso no chat. Ok. Então, muitas vezes nós olhamos para a dor do outro, para aquilo que o outro está vivenciando, e eu não consigo suportar essa dor, essa dificuldade, esse momento de desafio na vida da pessoa, e para que eu me sinta bem com isso também, eu quero tirar o outro daquela condição. E com isso, eu vou muitas vezes com receitas prontas, com uma ideia de que eu sei o que o outro precisa, eu sei o que o outro deve fazer, ou muitas vezes eu, nessa vontade, nesse impulso de querer tirar o outro daquela condição, eu também não respeito o que o outro está vivendo. E a outra pessoa se sente muitas vezes não vista, ela se sente desrespeitada, ela se sente muitas vezes que o outro quer conduzir a vida dela sem respeitar o que ela está sentindo, né? Então, uma das primeiras coisas que observamos sobre a ajuda, e esse é um tema que o Bert Hellinger ele se debruçou profundamente sobre esse assunto, ele até escreveu um livro sobre essa questão da ajuda, que chama-se Ordens da Ajuda. Claro que o livro dele tinha uma função mais voltada para ajuda profissional, né? Para ajuda terapêutica. Como um profissional de terapia poderia se colocar em relação ao seu cliente, ao seu ajudado, de maneira que essa ajuda fosse mais efetiva e que não criasse uma codependência, uma relação terapêutica. Vou falar disso já já. Mas o que eu estou falando aqui ainda não é de uma ajuda profissional, é de uma ajuda diária, do dia a dia, dentro da família, em relação a amigos, com pessoas que nós convivemos. E que é exatamente com essas pessoas que, às vezes, as relações se afastam ou entram em conflito a partir de uma boa intenção de ajudar. Então, uma das coisas que muitas vezes nós temos dificuldade para aceitar é que, seja lá o que as pessoas estão vivendo ou o que nós estamos vivendo, é algo que faz parte do nosso processo de vida. E antes de qualquer coisa, se eu quero ajudar, eu devo me submeter a esse momento da pessoa. O que isso significa? Significa que eu devo
entrar em sintonia com o que está acontecendo com a pessoa e respeitar isso. E concordar que isso faz parte do que ela precisa para se desenvolver. Então, todas as crises da nossa vida, todas as dificuldades, as perdas, Recapitulando rapidamente. Sistema cardio. todas as perdas da nossa vida, todas as dificuldades, elas são um prenúncio de que um ciclo está encerrando e que algo novo vai começar, que alguma coisa nova na nossa vida está chegando. E muitas vezes nós, ao encerrarmos um ciclo, nós passamos por um luto, são pequenas mortes que não têm a ver com o término da experiência de vida, mas que são vivenciadas como pequenas mortes na nossa vida. Por exemplo, o término de um casamento ou de um relacionamento importante, um trabalho que eu exerço há muito tempo e que de repente eu sou demitido, alguém que vai embora ou a morte de alguém mesmo. Então, são processos que eu vou vivenciar a dor desse processo, isso vai me entristecer por um período, e a melhor ajuda nesse sentido é quando alguém se mostra presente para mim e fica disponível para, se eu quiser alguma coisa, ao invés da pessoa às vezes vir e me forçar, mesmo que isso seja movido com a melhor das intenções, com amor, com tudo isso, me forçar a querer sair daquilo, como dizendo, não, não, levanta, continua, aquela pessoa não era mesmo certa para você, ou esse emprego aí vai vir outro melhor, quer dizer, ela não permite que eu vivencie o meu momento de dor, o meu momento de dificuldade, porque ela me acelera nesse processo para que eu volte a ficar feliz de novo, para que eu volte a ficar bem. E isso não tem um bom efeito, porque quem está vivenciando a dor se sente desrespeitado em sua dor, se sente não visto em sua dor. E, ao mesmo tempo, aquele que quer ajudar pressiona porque quer fazer algo bom para a pessoa, quer que a pessoa saia daquela condição, e se a pessoa não se move nessa direção, muitas vezes fica insistindo, né? Fica forçando a pessoa a ter uma nova atitude, sendo que ela ainda precisa vivenciar aquela questão difícil. Então, o grande ponto da ajuda é que, antes de qualquer ação, eu preciso respeitar o momento de dificuldade do outro exatamente como é. Na nossa vida não acontece nada por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê e tudo está a serviço de nos desenvolver. Tudo está a serviço de nos levar a algo maior. E também nós, quando observamos alguém passando por um momento difícil, passando por questões desafiantes, também nós podemos observar como é a nossa sensação, às vezes, de se sentir impotente diante de algo que eu quero mudar, que eu quero que seja diferente, mas eu não posso. Eu não posso porque é algo que faz parte do destino de outra pessoa. Então, hoje nós já sabemos que o nosso olhar para outra pessoa, a maneira como nós olhamos para o outro, muda a reação dessa outra pessoa. A epigenética tem provado isso cientificamente, que o nosso olhar influencia o entorno, influencia o indivíduo. Então, quando eu olho para alguém que está passando por um momento de dificuldade, e antes de mais nada, eu tenho respeito por isso e não um olhar que seja de pena ou de querer salvá-la ou de querer que tudo aquilo acaba,
esse meu olhar faz com que a pessoa, ao se sentir vista, ao se sentir respeitada em sua dificuldade, ela muitas vezes possa se abrir para buscar uma ajuda ou para ter uma conversa, porque ela não sente que eu quero obrigá-la a fazer algo, e sim que eu a respeito e estou ali disponível para uma ajuda se ela aceitar. E esse tipo de ajuda é amplo, ele vale para muitas situações. Ele vale para a pessoa que está passando por um período difícil por conta de algumas perdas. Ele vale para as pessoas, às vezes, que elas estão idosas, por exemplo, no final da vida, e as pessoas, muitas vezes, elas já estão sabendo que a vida delas está no fim, e elas vivem uma profunda solidão em relação a isso, porque elas não podem ter esse tipo de conversa com ninguém. Porque quando elas falam disso, os familiares, ao não suportarem essa ideia, não, você vai ficar bom, você vai ficar boa, você vai sarar, você está melhorando, você tem que fazer o tratamento, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E muitas vezes já não se trata mais disso. Já se trata simplesmente de estar ao lado da pessoa e fazer parte desse momento de apagar da luz, né? Onde a luz já vai se diminuindo. Então, essa é uma maneira de ajudar que ela nos coloca em uma conexão completamente diferente com o outro. Ela respeita o outro, ela concorda com aquilo que está movendo a vida do outro naquele momento. E dessa forma, nós conseguimos, na prática, sermos muito mais efetivos em nossas ajudas. É a mesma coisa quando uma pessoa vem, faz uma constelação e aquilo teve um bom efeito na vida dela, e ela volta lá para casa ou para os amigos e diz para aqueles que estão vivendo algum tipo de dificuldade: você tem que fazer uma constelação. Você tem que ir porque isso é assim assado. Geralmente as pessoas não vão. As pessoas podem até falar que vão, mas internamente elas se fecham para essa ideia. Porque tudo aquilo que é forçado cria uma resistência na outra pessoa. Então, como seria a melhor maneira de eu incentivar uma pessoa a fazer algo que foi tão bom para mim e eu acho que pode beneficiar aquela pessoa, sem dizer que ela tem que fazer, sem dizer que ela é obrigada a fazer? A melhor maneira é, ao invés de eu dizer a ela o que ela deve fazer, é eu compartilhar a minha experiência. Então, eu conto para a pessoa como aquilo foi importante para mim. De que maneira aquela experiência agregou na minha vida, me trouxe clareza, me trouxe curas, me trouxe soluções. E a partir da pessoa ouvir isso, ela pode ou não se interessar pelo processo. E aí eu posso dizer: ok, isso tem sempre, você pode ir lá assistir, pode conhecer o trabalho e decidir fazer ou não. Então, eu não crio resistência no outro, porque eu não estou impondo nada. Né? Às vezes as pessoas... É claro que tudo isso, por trás de tudo isso, tem uma boa intenção, tem amor pelas pessoas. Mas na prática não funciona. Né? Porque esse amor que quer salvar o outro a todo custo, muitas vezes ele funciona como algo que diminui o outro. E é o mesmo efeito que tem a preocupação. Quando eu me preocupo com alguém, ou quando eu tenho pena de alguém por algo, eu tiro a força dessa pessoa, eu diminuo a força dela. E quando eu olho para alguém e confio nos movimentos da vida em relação a essa pessoa, eu acrescento força a ela. Eu confio que
ela tem recursos, tem força e pode se interessar por caminhos que vão ajudá-la a sair de uma situação desafiadora. Bom, podemos abrir aqui um espaço para perguntas já. Quem tiver perguntas, levanta a mão e pode falar mesmo, não precisa escrever, não. Nada, gente, nenhuma? Homero, a sala tá aberta se alguém chegar para entrar? Eu estou admitindo. Ah, tá. Aparece para mim aqui a solicitação É de que entrar. tem uma pessoa aqui se comunicando comigo, eu vou ver. Não tem ninguém pedindo para entrar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, complementasse sobre a ajuda e a culpa. Tá? A culpa em que sentido? De não ajudar? Ou Nos dois, eu ajudo porque eu carrego uma culpa e sim? a posição ao contrário também. Eu não ajudo, mas eu carrego uma culpa nos dois movimentos. Gratidão. Tá. Então, a culpa, ela é um sentimento que frequentemente surge quando eu acredito que eu deveria ter feito algo que não fiz. Então, por trás disso, tem uma ideia de que eu poderia salvar o outro do seu destino ou da situação que a pessoa está vivendo. Então, essa culpa, por mais que ela também seja movida por amor ou por uma dor de não conseguir transformar o destino do outro, ela também é uma postura presunçosa, muitas vezes, nesse olhar, né? Porque eu sinto como se eu tivesse condições de transformar tudo isso. E, na verdade, eu não tenho, né? Gente, por favor, quem está com o microfone aberto. Acho que é Cauê. Isso. Então, Homero, fica atento que tem uma pessoa pedindo para entrar, viu? Daqui a pouco aí. aqui não aparece nada. Quando a pessoa pede, aparece imediatamente e eu admito. Então, Diana, essa culpa, muitas vezes, ela vem da ideia de que eu poderia fazer algo para tirar o outro daquela condição e que isso dependeria só de mim. Então, essa ideia, ao mesmo tempo que ela é ilusória, ela também é um tanto presunçosa, porque significa que eu não entro em sintonia com o destino do outro. Eu, ao mesmo tempo que eu me compadeço desse destino, eu não aceito isso, eu não me conformo. Então, eu me sinto culpado, mas essa culpa, no fundo, ela tem a ver com a minha impotência de não conseguir transformar ou de não conseguir achar uma brecha para ajudar, achar o caminho para fazer algo. Então, qual é a maneira de eu sair dessa condição de culpa? Antes de mais nada, eu me curvando internamente, ou seja, eu aceitando o que o outro está vivenciando naquele momento. A partir dessa aceitação, a partir desse curvar-me ao que o outro está vivenciando, eu posso ter uma clareza diferente e eu posso me posicionar em uma condição ou onde eu fico mais disponível para que o outro solicite ajuda, ou ainda por respeitar o que o outro vive,
esse respeito me protege da culpa, de sentir a culpa. Porque o que reforça a culpa também é que, ao mesmo tempo que eu não consigo fazer nada para mudar o que a pessoa está vivenciando, eu julgo. Eu tenho julgamentos em relação à postura da pessoa, o que ela não faz, ou o que ela não pede, ou o que ela não aceita. E por conta disso, como o que nos enreda nos nossos momentos de dificuldade são forças maiores, são movimentos maiores do que simplesmente uma decisão, então essas forças me colocam nesse estado de culpa. Então, nesse sentido, é por não ajudar. E é claro que algo muito importante aí é qual é o meu papel em relação a essa pessoa, né? Quem eu sou em relação à pessoa que precisa de ajuda naquele momento. Então, por exemplo, existem pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Por exemplo, filhos, crianças, adolescentes. Então, eu vou ter uma ação, independente da pessoa concordar ou não, os pais, em relação aos seus filhos, crianças ou adolescentes, eles vão ter que agir e tomar providências diante de uma situação. Mas quando eu estou diante de um adulto, não é? Eu não tenho esse poder. Eu não tenho como fazer isso, a menos que a pessoa esteja incapacitada de tomar as suas decisões. E mesmo assim, isso ainda tem que ser feito com muitas ressalvas, com muitos cuidados. Por isso, o respeito ao que o outro está vivendo é a palavra-chave para que eu consiga me posicionar em relação àquela situação e ter uma maior clareza e força para lidar com isso. E aí a outra condição que você me perguntou, essa é quando eu não ajudo e sinto culpa. E a outra era? É a culpa de. Agora até eu embaralhei a cabeça. A culpa de não ajudar Que foi o que e, nós e o falamos agora. oposto, né? E a culpa. Você está ajudando, mas também você está ajudando porque se sente obrigado. É a culpa, né? Estou fora do meu lugar. Nesse caso de estar ajudando porque se sente obrigado, na maior parte das vezes não é nem culpa que traz, né? Me traz raiva, muitas vezes me traz desconforto, né? E o ponto é, obrigado por quem? Isso é um ponto que muitas vezes isso que nós chamamos de obrigado é algo que nós estamos fazendo por nós mesmos para nos sentirmos como bom, como respeitados dentro do contexto. E às vezes eu estou fora do meu lugar fazendo isso. Então eu faço algo contrariado. E aí é uma ajuda que raramente tem efeito, porque se eu faço algo contrariado, eu pressiono o outro. Eu não respeito o outro como está, né? E também o outro ponto é que, na maior parte das vezes, quando eu vou ajudar alguém que não me pediu ajuda, na maior parte das vezes essa ajuda não tem um bom efeito. Porque eu quero dar ao outro algo que o outro não pediu, algo que o outro não veio buscar. E às vezes ainda a ajuda que eu ofereço é o que eu acho que o outro precisa, e não o que o outro precisa de fato ou quer, não é? Então, isso uma coisa que funciona melhor é quando eu me coloco disponível ao outro. Disponível para que o outro, pelo menos, possa falar comigo, possa me dizer o que precisa, não é? Mas isso só funciona se eu entro em contato com essa dor, se eu me submeto a essa dor que o outro está carregando, ou a essa dificuldade, ou a esse luto. E não se eu vou com a intenção de que eu quero tirá-lo dessa condição, de que eu quero salvá-lo dessa condição. Porque às vezes
viver essa condição difícil é exatamente o que aquela pessoa precisa para se desenvolver. Então, algo mais, gente? Bom, aproveitem para perguntarem. Professor, Sim, eu queria que o senhor, por favor, discorresse um pouco mais sobre essa questão do destino. Porque, para mim, essa palavra chega como, de repente, algo determinado, algo diante do que pouco se pode fazer. E não deve ser isso, imagino eu. Então, gostaria que o senhor discorresse um pouco. não, nós usamos esse termo destino para algo que nós não conseguimos justificar por que acontece. Por exemplo, uma criança teve no seu nascimento a morte de sua mãe no parto. Ao dar à luz, a mãe morreu no parto. Então, nós chamamos isso de um destino, porque não temos como justificar por que aconteceu algo tão difícil como isso, por que essa criança chegou à vida e já perdeu a mãe, vai ter que ser criada e viver sem a mãe. Então, o que moveu tais acontecimentos não tem uma explicação que feche isso, que diga, foi por causa disso. Não dá para dizer isso. Então, a esses acontecimentos, nós chamamos de forças de destino. E muitas vezes eles estão, não nesse caso, né, de uma morte, mas muitas vezes eles estão conectados a outras situações, a outros acontecimentos da história do nosso sistema familiar. Então, por exemplo, né, quando nós olhamos de forma sistêmica, e a nossa família é um sistema, ou seja, o que é um sistema? É um grupo de pessoas que estão vinculadas por uma ligação indissolúvel, que é a consanguinidade. Nós nos vinculamos às pessoas por outras questões também, por eventos, por alguns acontecimentos, nós ficamos vinculados. Mas no caso da família, o vínculo que nós temos com os membros da nossa família é algo indissolúvel, não dá para trocar de família. Aqueles são os meus pais, aqueles são os meus irmãos, meus avós, quer eu goste deles ou não, quer eu conviva com eles ou não, enfim, nós estamos vinculados a eles e a toda a história que esse sistema familiar já vivenciou pregressamente. E quando nós olhamos sistemicamente, nós, como indivíduos dessa família, nós estamos conectados a uma consciência comum compartilhada. Nós somos um desdobramento dessa consciência. E essa consciência impõe aos membros do grupo, que nós chamamos de consciência de clã ou consciência sistêmica, ela impõe algumas ordens, algumas regras, que o Bert chamou de ordens do amor, né? Uma delas é, por exemplo, que todos os que nasceram nessa família têm o mesmo direito de pertencer, que a ninguém pode ser negado o direito de fazer parte da família. E quando nós olhamos para a história da nossa família, invariavelmente tem exclusões. Ou pessoas que não chegaram a completar a gestação e elas não são contabilizadas na família, ou abortos, ou natimortos, ou pessoas que tiveram destinos muito difíceis e elas ficaram como um tabu na família, elas não são mencionadas, por exemplo, pessoas que cometeram suicídio, pessoas que tiveram problemas de vícios, pessoas que tiveram problemas psiquiátricos graves.
são pessoas que quem viveu aquela geração lidou com a dor de conviver com isso, e uma das maneiras de se proteger da dor é não falando, deixando essa história encoberta. Isso sem falar nos segredos que uma família eventualmente pode carregar, filhos fora de casamento, pessoas que mataram alguém eventualmente, isso pode ter também, né? Então, mesmo que isso sejam questões abafadas, né? Não importa o motivo que suprime essas questões, para essa consciência de clã, se ela entende que o fato dessas pessoas serem excluídas desequilibra a harmonia do sistema, ela tende a tocar um novo membro da família, em gerações posteriores, a relembrar que falta alguém. Então, como que isso acontece? Uma pessoa mais nova no sistema familiar, às vezes netos, bisnetos da pessoa que vivenciou uma injustiça ou uma exclusão ou um destino difícil, ela vem identificada com o destino, com a história dessa pessoa. Então ela se conecta à vida com os sentimentos daquela pessoa que foi excluída. E isso, na prática, pode ter como efeito ou ela repetir as mesmas dificuldades que aquela pessoa teve, os mesmos vícios, as mesmas perdas, as mesmas agressividades ou questões semelhantes, ou ainda ela pode viver com a sensação de que ela não consegue, não tem o direito de desfrutar do convívio de sua família. A família a quer por perto, quer que ela participe, quer que ela interaja, e ela se afasta. Ela não consegue desfrutar do convívio dos seus familiares, mesmo as pessoas gostando dela, querendo que ela esteja por perto. Ou ainda, ela pode viver como se ela estivesse procurando algo. Lhe falta algo que ela não sabe o que é, ela tem uma inquietação interna, e isso faz com que ela tenha muita dificuldade para se estabelecer por muito tempo nas coisas, ou na profissão, ou nos relacionamentos. Ela fica o tempo todo trocando de trabalho, de relacionamento, de cidade onde mora, às vezes, porque, de fato, esse algo que falta não é algo, é alguém. Ela procura por alguém. Como ela não sabe o que é, a história é oculta, ela só tem um impulso de procurar. Então, ela está vivenciando o desdobramento de um destino difícil que não foi assimilado com amor pela história daquele sistema familiar, né? Existem outras questões que podem trazer isso, que é, por exemplo, quando membros da nossa família, no passado, causaram danos a alguém, ou foram injustiçados por alguém, foram lesados por alguém. Isso cria também uma vinculação com esses acontecimentos e que pode enredar membros posteriores do sistema familiar. Dizendo tudo isso de uma outra forma, né? Tudo o que acontece na história da nossa família fica registrado. Não tem nada que passe em branco. Nessa consciência da família, do clã, tudo está registrado. E essa consciência, ela zela pela perpetuidade do grupo, ela não tem como principal objetivo o indivíduo. Então, ela toma o indivíduo a serviço de restabelecer a ordem dentro do grupo, de restabelecer o equilíbrio dentro do grupo. Então, quando falamos em destino como algo pré-determinado ou não, não se trata nesse sentido de pré-determinado como uma previsão, mas se trata de que a ideia de que nós temos um grande livre-arbítrio também não é assim. O que nós observamos é que o nosso poder de decisão ele é muito mais limitado do que nós acreditamos, porque nós decidimos dentro de um espaço de possibilidades só, que é o que conhecemos. Tem coisas que nós não conseguimos nem desejar, porque nem sabemos que existe. Então, a nossa decisão
Os nossos pensamentos, ele acontece dentro da nossa configuração interna. Nesse sentido, a nossa família, ela nos transmite uma configuração, uma espécie de software, de hardware interno, um programa de computador que molda a maneira como nós olhamos para a vida, como nós sentimos a vida, como nós nos conectamos com a vida. E, bom, todos nós temos pai e mãe, não é? Mesmo se não convivemos com um deles ou com eles. E cada um de nós está mais conectados à esfera de um ou do outro. Às vezes eu tenho muito mais influência pelo sistema familiar do meu pai, menos da minha mãe, e vice-versa. Então, todas essas coisas atuam em nós. E muitas vezes podemos chamar também de destino as questões que nos visitam a serviço de trazer uma cura para algo amplo, que vai além do indivíduo, que é algo na alma da nossa família. Nesse sentido, são movimentos de destino. E também nós chamamos a família como uma comunidade de destino. O que é isso? O que acontece a um membro da família reverbera a todos. Não diretamente, às vezes, mas indiretamente, sim. Eu sinto o efeito de um acontecimento com outros membros da família. Nós somos tocados internamente por isso. Homero, dizem que tem gente querendo entrar. Dá uma olhadinha. Não, não tem, porque aparece aqui para mim, Marta, na tela. Não tem como a pessoa solicitar a entrada e não aparecer. Aqui tá mandando mensagem para mim. É, mas não tem. Não tem ninguém pedindo para entrar. Aparece aqui imediatamente. Tem 32 pessoas dentro e não tem nenhuma solicitação de entrada. Bom, gente, então, alguém quer perguntar algo? Tem mais alguma pergunta? Bem, então, essa questão do ajudar, né, ainda voltando um pouco para ajuda no sentido não profissional, não é? Para ajuda dentro das nossas relações, quero reforçar essa ideia de que o ponto principal para que eu consiga ter uma acessibilidade maior à pessoa, ou para que eu consiga que a pessoa muitas vezes se abra para mim, ou que me ouça, ou que venha buscar alguma conversa, é que antes de querer salvá-la, de querer mudar esse destino, de querer tirá-la daquilo, eu entre em sintonia com o que a vida trouxe para ela. Então, no fundo, para ajudarmos com efetividade, e isso vale também para ajuda profissional, eu preciso confiar na vida. Eu preciso confiar nos movimentos da vida. Porque se eu fico indignado, se eu não aceito certos acontecimentos, se eu me revolto, eu fecho as possibilidades de mover algo, não só na minha vida pessoal, como também como um ajudante em relação a outras pessoas. Então, essa confiança na vida, nos movimentos da vida, no que acontece, no que cada pessoa está vivenciando num determinado momento, e confiar na força que a pessoa tem para mover algo aí, é algo essencial para todo movimento de ajuda. Mas muitas vezes nós não suportamos isso. Nós olhamos para o outro e nós temos um amor, e por trás de tudo isso tem amor, mas muitas vezes é um amor infantil, um amor fantasioso em relação ao que eu posso fazer pelo outro, a como eu posso
salvar o outro da sua história. E na prática nós observamos que não funciona. Quanto mais esse amor é cego, que é o termo que nós usamos nas constelações, que é o amor cego. O que é o amor cego? É um profundo amor pelo outro, mas um amor que não vê o outro. E não vê o outro como o outro está conectado à vida, como o outro está conectado ao seu destino. Então, quanto mais cego é o meu amor, menos efetivo ele pode ser no sentido de ajuda. E quando nós olhamos para essa questão de ajuda, também tem o lado da ajuda profissional e tem o lado, né, de quem vai buscar ajuda. Então, Bert estabeleceu algumas regras, né, dentro da constelação, que ele chamou de ordens da ajuda, né, que foi como um manual mesmo para os ajudantes, para os terapeutas, para os profissionais de ajuda, em relação a como se posicionar diante da pessoa que vem buscar ajuda, que vem buscar um auxílio, que vem buscar uma orientação. Então, como ajudante, a primeira regra da ajuda é que eu só posso dar o que eu tenho. Eu não posso dar ao outro algo que eu não tenho, algo que eu não estou pronto a oferecer ou que está fora do meu alcance. E para aquele que vem buscar ajuda, a primeira regra da ajuda é que eu vá buscar apenas o que eu necessito para um próximo passo. Muitas vezes as pessoas vêm buscar ajudas e elas querem uma solução definitiva para a vida delas, mas elas não querem dar um passo. Elas querem garantias de que aquilo vai funcionar. Elas querem, muitas vezes, transferir a responsabilidade dos seus movimentos, das suas ações, para o ajudante, para o terapeuta, para o psicólogo, para o psiquiatra, enfim. Então, quando eu busco ajuda, eu devo esperar, buscar apenas o que eu necessito. E o que eu necessito é sempre aquilo que me possibilita um passo, um próximo passo. Porque quando eu dou esse passo, muda completamente a perspectiva, muda completamente as possibilidades. Às vezes as pessoas buscam ajuda, mas de fato elas não querem se movimentar. Elas vão buscar ajuda para confirmar que elas são vítimas, para que o ajudante se compadeça dela e reforce nela a ideia de que elas sofrem, de que alguém é o culpado. E se elas não ouvem o que elas querem ouvir, elas procuram outro terapeuta até que alguém diga a elas o quanto elas sofrem e que se compadecem. Mas isso faz com que elas permaneçam presas em suas limitações, em suas dores. Por quê? Para que eu transforme qualquer coisa na minha vida, eu preciso assumir a responsabilidade pela mudança. Então, primeiro, eu preciso reconhecer que eu tenho uma dificuldade. Se eu não reconheço que eu tenho uma dificuldade, eu não posso mudá-la. Seja um vício, seja uma dificuldade em me estabelecer em alguma área da vida, seja uma dificuldade nos meus relacionamentos. Antes de mais nada, eu tenho que reconhecer que eu não estou conseguindo fazer aquela área da minha vida fluir como eu gostaria. E depois que eu reconheço isso, eu preciso ter a humildade de reconhecer que preciso de ajuda. E sozinho eu não estou conseguindo. E depois eu preciso agir, ou seja, ir em direção à ajuda e colocar em prática aquilo que me é oferecido, aquilo que me é orientado. Por isso,
Uma das coisas que nós observamos também é que a vítima, aquela pessoa que se coloca como vítima das circunstâncias, vítima do outro, que para tudo que acontece na vida dela tem um culpado, essas pessoas não têm solução. Elas continuam dentro do problema. Porque elas não tomam responsabilidade e, por se colocarem como vítimas, elas não têm poder pessoal para transformar nada. Porque tudo que acontece com elas é culpa de alguém. Elas atribuem isso a outras pessoas. E ainda tem algo mais sério dentro dessa equação, que é os sentimentos que a vítima tem em relação a quem elas acusam, geralmente são os piores possíveis. Elas desejam algo muito ruim para aqueles que elas culpam, geralmente. E quando eu desejo algo muito ruim para alguém, eu automaticamente me conecto só a esse lado das pessoas. Porque a energia vai onde está a atenção. Então, se eu só vejo algo ruim em alguém, é ali que está o meu foco e eu não posso me deparar com nada bom que venha de lá. Então, nesse sentido, também as mudanças dependem muito de nós, dependem muito das nossas ações, da nossa força interna. É claro, eu estou falando sobre adultos, não é? Sobre pessoas adultas e sobre pessoas que não tenham limitações nas faculdades mentais, enfim. Nesse sentido, as pessoas precisam assumir mesmo o seu movimento de mudança. Então, uma segunda ordem que atua nas relações de ajuda, e eu já até falei isso hoje, que é nós nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitem. Ou seja, eu entro em sintonia com o outro, com o que o outro está vivendo, e quando eu percebo que o outro me dá espaço, então eu posso atuar. Eu não chego lá dizendo, olha, você tem que fazer isso, você precisa disso, como pode viver desse jeito, onde já se viu? Não, porque isso não tem um efeito. E uma desordem dessa segunda ordem seria negarmos ou encobrirmos as circunstâncias ao invés de olhá-las juntamente com quem precisa. Então, eu viro as costas para algo, tenho as minhas convicções, mas eu não vou com o outro até a sua dor. Eu não olho para o que pesa o outro junto com o outro, sem interferir. Eu tenho as minhas conclusões, sabe? Vocês já devem ter ouvido alguma coisa assim. Quando alguém acha que sabe o que o outro sente melhor do que o outro. Quantas vezes as pessoas dizem assim, olha, porque você é assim, assim, assado, você sente isso, isso. Não, não é isso que eu sinto, é sim. Isso tem, né? Como assim? Como que a pessoa sabe melhor do que eu o que eu sinto? Né? Então, isso também é uma grande presunção, né, em relação aos movimentos de ajuda. E a terceira ordem, né, que o ajudante ele deve colocar-se como adulto diante de outro adulto que procura ajuda. E que esse adulto que vem nos procurar para receber ajuda, que ele não faça reivindicações como uma criança faz aos pais. Ou seja, que nós não permitamos que hajam transferências, né? E muitos terapeutas, muitas vezes, se colocam acima dos pais do cliente. Tomam partido nas histórias e, ao invés de se conectarem a esses pais e de dizerem sim para essa família,
como é, não. Eu julgo os pais e não me conformo com o que foi aquela história e transfiro isso para a pessoa e quero cuidar dela como se fosse uma criança. E isso não tem efeito positivo na maior parte das vezes e tende a gerar grandes relações terapêuticas, ou seja, aquelas terapias que se estendem por anos e anos e anos e anos e são muito pouco efetivas na prática. Porque a pessoa vem lá, esvazia todas as suas dores, as suas mágoas, as suas queixas, aí se sente aliviado, vai embora e continua vivendo exatamente igual. E depois de uma semana ou 10 dias, volta para outra consulta e esvazia de novo todas as suas queixas contra o mundo e volta a viver exatamente como era. E assim passam-se anos. Eu já pude atender pessoas que faziam terapia há 10, 12 anos e ainda estavam presas na mesma situação, na mesma questão. Então, nesse sentido, isso nos leva à quarta ordem, são 5, né? Nos leva à quarta ordem, que é a empatia do profissional de constelação, do terapeuta sistêmico, é uma empatia com todo o sistema familiar e não uma empatia pessoal. Então, a desordem disso seria não olhar para as outras pessoas do sistema, que muitas vezes têm uma chave de solução até para aquela questão, e ficar só focado no indivíduo. Então, com a visão sistêmica, quando alguém vem até nós e nos traz uma questão, nós nos abrimos internamente para todo o sistema familiar daquela pessoa, principalmente a seus pais, que foi o caminho que a vida percorreu para chegar até essa pessoa. Se eu não estou de acordo com isso, se eu não consigo dizer sim ao caminho que a vida percorreu para chegar até ela, eu estou dizendo o quê? A vida para essa pessoa errou, está errada. Então, eu não consigo acessar uma dimensão além do problema que pode me mostrar um caminho de solução. As questões que nós vivenciamos como dificuldades estão em um nível, em uma dimensão, e as possibilidades de solução estão em outro. Se eu não consigo olhar além do nível do problema, eu não acesso o nível de solução. E uma das coisas essenciais para que nós consigamos olhar além disso é que nós precisamos estar de acordo com o caminho que a vida percorreu até chegar àquela pessoa. Ou seja, os pais. Sejam eles como foram, sejam eles ausentes, presentes, sejam eles de fácil convívio ou difícil, para aquela pessoa são os pais certos para ela. Então, com a visão sistêmica, quando nós queremos ajudar alguém, nós damos um lugar em nosso coração para todo o sistema, principalmente para os pais dessa pessoa. Porque não importa o que tenha acontecido, nós amamos os nossos pais. E se eu me coloco acima dos pais de alguém, mesmo que essa pessoa em nível psicológico concorde com isso, critique, junto, em um nível mais profundo, ela se fecha para mim porque ela também é leal a esses pais. Porque os pais estão nela. E uma pessoa que não consegue alcançar essa concordância em relação aos pais que tem, entendam bem, nas situações que são difíceis, a concordância sobre os pais que a vida escolheu para que eu pudesse chegar aqui. Não significa concordar com as atitudes, né? Que isso precisa ficar muito claro. Se eu não consigo concordar e aceitar esses pais,
dizendo esses são os pais certos para mim, os únicos e os certos, e como esses pais estão em mim, quer eu queira ou não, como que eu reverbero na vida? Eu reverbero dizendo, parte de mim não é boa, parte de mim não merece nada, parte de mim é ruim. Porque não tem como negar isso. A vida, como nós recebemos, ela vem como um pacote fechado. Nós não temos como escolher ou selecionar nada. Ela vem com os bônus, com os talentos, com os dons, com os recursos, e ela vem com os desafios, ela vem com as dores, com as memórias difíceis, com as pendências, ela vem com tudo. E quando eu digo sim a isso, eu sou acrescido de uma força que me permite fazer algo bom com tudo isso. Mas quando eu nego, quando eu rejeito, quando eu critico, eu fico enfraquecido. E eu fico conectado a exatamente o negativo de toda essa história. E isso, falando como ajudante, para que eu consiga alcançar esses níveis profundos com as pessoas que nos procuram, eu preciso ter conseguido fazer isso em relação à minha vida. Senão eu não consigo ir com o outro a esse ponto. Se eu não aceito nem a minha história, como que eu posso entrar em sintonia com a história do outro para enxergar o essencial? Para poder enxergar onde o amor está preso dentro daquele sistema, onde ele está distorcido, onde ele não conseguiu chegar. Eu preciso estar em sintonia com a minha história. Né? Então, o olhar sistêmico é um olhar que exige uma transformação da nossa maneira de amar. Exige uma purificação do nosso sentimento de amor. É algo que não se trata de um recurso que eu vou usar só quando estou trabalhando. À medida que eu vou aprendendo isso e vou desenvolvendo, é uma nova postura diante da vida. Por isso, nós falamos que o trabalho de constelação muda vidas, porque ele muda a nossa maneira de nos conectar com a vida. E ainda a quinta ordem é que o amor a cada um como é, por mais que a pessoa seja diferente de mim. Então, isso não só no trabalho, né? No trabalho profissional de ajuda, mas também nos relacionamentos pessoais, nós temos uma tendência natural de querermos mudar o outro. Nós fazemos isso nos relacionamentos, nos casamentos, muitas vezes. Nós nos casamos, às vezes, com a expectativa de que no convívio diário eu vou mudar isso nessa pessoa. Eu vou mudar tal postura, eu vou mudar tal hábito. E isso é uma receita muito eficaz para conflito e para afastamento. Por quê? Com isso, nós julgamos que o que o outro traz é pior do que o que eu trago. E nós temos esse impulso de querer exterminar aquilo que é diferente do que nós conhecemos. Esse é um impulso que acontece em vários níveis das relações humanas, não só nos relacionamentos diretos, mas na religião, na política, em vários níveis. Quando o novo chega, ele quer exterminar o que esteve, tudo que o antigo deixou. Isso é um movimento que vem do mundo animal até. O que acontece quando um leão ganha uma luta com o outro? Ele fica com a fêmea e mata os filhotes machos, porque ele não vai criar possíveis vingadores em relação a ele. E nós temos essa postura, muitas vezes, de que nós queremos eliminar tudo aquilo que ameaça as nossas convicções, a nossa segurança de como deve ser a vida, de como deve ser os relacionamentos. Mas nem sempre o diferente é algo ruim.
O diferente pode ser somado, pode ser acrescentado, enfim. Então, nesse sentido, um dos desafios para que as nossas relações, não só de ajuda profissional, como de ajuda direta, é que nós consigamos respeitar o outro como é, exatamente como é. E quando nós respeitamos o outro como é, nós conseguimos conviver com o melhor do outro. Voltamos lá para a epigenética de novo. O meu olhar influencia, o outro influencia o entorno. E quando eu julgo, quando eu quero mudá-lo, o outro, por lealdade ao que traz, também vai impor resistência, também vai querer me mudar, e aí é a receita certa para o conflito. Bom, ainda temos um tempo para perguntas, se vocês tiverem alguma. Não? Ok. Bom, esse é um assunto muito amplo que dá para continuar falando sobre muitas coisas, mas o nosso tempo tem um limite aqui, né? Então, eu quis trazer os pontos principais da nossa postura em relação à ajuda, em relação a como nós podemos nos colocar diante do outro, como nós podemos, ao entrar em sintonia, respeitar o momento do outro, para que o outro se sinta à vontade para compartilhar com a gente as suas dores, os seus medos, os seus términos, e assim nós podemos perceber até onde nós somos capazes de ajudar ou não, né? E voltando a dizer, né, claro que eu estou falando isso principalmente em relação entre adultos, né, quando nós estamos nos referindo a relações com dependentes, então muitas vezes nós temos que tomar ações mais incisivas porque nós somos responsáveis por essas pessoas. Mas aí é um contexto diferente. Bom, Marta, basicamente é isso sobre esse assunto, uma introdução, né? Claro que ampliar isso e ampliar esse olhar é com tudo que nós vamos vivenciar lá a partir do curso, né? Isso que falamos aqui hoje é uma introdução apenas sobre o assunto. Então, também lembrar, né, que vocês dão curso em outros lugares do Brasil, acho que estão com turma para começar em Brasília, em São Paulo, não é isso? Sim. Brasília, São Paulo, Manaus, Franca e Monte Alegre do Sul, que é interior de São Paulo aqui também. Pois é, então estou falando isso porque essa aula vai ficar gravada e se vocês quiserem compartilhar com pessoas que possam se beneficiar desse trabalho, né, aqui em Salvador também, quem tiver interesse de adquirir mais informações, eu estou disponível. A gente tem um material com as datas, os temas, o currículo dos professores. Temos um Instagram que é importante, se vocês puderem seguir, @ConstelarSSA. E podem entrar em contato comigo. Tem várias coisas gravadas também, depoimento dos alunos da primeira turma e depoimentos assim variados, porque nós temos depoimento de Ita, que é uma pessoa que fez o curso para autoconhecimento e ficou assim, viu também resultado no próprio trabalho dela. Temos Márcia, que é uma médica que quer trabalhar, o objetivo dela é fazer transição de carreira para trabalhar com medicina e constelação, de tanto que ficou encantada com as constelações. Então, assim, foi um grupo muito bonito, assim, e exatamente as diferenças foi que enriqueceram bastante o grupo, né? Foi uma coisa assim, foi muito bonito, uma experiência maravilhosa. A turma está se reunindo, treinando, constelando, viu, Homero? Ah, é? Tá um movimento, tá bem aquecido, assim. Criaram um grupo de treinamento e estão marcando e levando gente para constelar, e um constelando o outro. Tá, assim, um movimento bem bonito. Muito bom, muito legal. E embora em Salvador, que é um projeto mais novo, vai ser a segunda turma em Salvador, né?
Mas aqui em São Paulo vai começar agora em outubro a 39ª, né? Então nós já temos 15 anos de trabalhos como formadores, né? Além de mais de 20 anos como consteladores, mas como formadores já é um trabalho de 15 anos de prática. Então E isso é tem, muito interessante porque três professores, então a gente tem assim três modelos e é bem rico isso, de ter o Homero, a Marisa e o Almir. Então sim, assim, cada um de um jeito, cada um com cada um uma de um jeito, característica, mas com a mesma base, né? Com a raiz, mesma raiz. muito interessante. Então é isso, assim, estou aqui disponível para atendê-los. Ok. Gente, muito Se obrigado pela companhia de vocês, né? Por se disporem aí no meio da semana, a ouvirem algo. Então, muito obrigado pela companhia. Espero ver alguns de vocês, ou quem sabe todos, na próxima turma aí em Salvador. aqui tem alunos, viu? Tem alunos da primeira turma. Tem alguém com a mão levantada aqui? É Débora? Você está com a mão levantada? Se Débora quiser falar alguma coisa também, pode falar aí. Tava batendo palmas para a aula. Ah, tá. Então, Débora é uma das alunas da primeira turma. Já constelava, tem isso também, viu? A gente teve pessoas assim que já estavam formadas e vieram fazer educação continuada, inclusive eu. Sim. Ok, tá bom. Então, legal, gente. Boa noite, muito obrigado pela Muito grata, companhia. professor. Já já a gente se encontra de novo. Respondeu. Gratidão. Ah, deixa eu falar só mais uma coisa. Na semana Eu que vem pensei vai ter bater uma aula um com a áudio para Almi, Rafa. viu? Na semana que vem vai ter uma aula com a Almi sobre relacionamento a dois, relacionamento de casal. Que foi uma aula que foi adiada por umas questões e a gente vai fazer na semana que vem, tá? Então, fiquem atentos. Tem um grupo, gente, que é um grupo do Instituto Aurora Sistêmica, que a gente está colocando as coisas que a gente oferece, tá? Quem quiser entrar no grupo, entre em contato comigo que eu coloco. Vai ter um jantar legal amanhã, né? Yara está com o áudio aberto, Da festa, viu? Então, mas tá bom. beijo. Venho mais tempo comigo. Tá bom, gente. Tá bom, gente. Até Mais uma mais, vez. tchau. Boa Grata a noite. Tchau, todos, tchau. Boa viu, que noite aí pra vieram vocês. Tchau, tchau. participar. Boa noite. Boa noite. Então, boa